A maioria das pessoas pensa que os carros mais valiosos são sempre os Ferrari, Bugatti ou Lamborghini. Mas isso está errado. O que quase ninguém sabe é que a Jaguar, uma marca associada ao luxo britânico, também escondeu criações tão raras que nem os milionários mais poderosos conseguiram comprar. Esses carros não foram apenas máquinas de velocidade, mas lendas com histórias dramáticas. Protótipos que nunca chegaram à produção, modelos destruídos por incêndios, projetos cancelados no último minuto e até um carro que nasceu para conquistar Le Mans, mas jamais correu. O fascinante é que cada um desses Jaguar representa um capítulo perdido da história automotiva. São tão exclusivos que muitos colecionadores só os conhecem por fotografias, e alguns se tornaram unicórnios irrepetíveis que desafiam o tempo e a lógica do mercado. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas uma lista de carros raros. É uma viagem ao coração da Jaguar, através de 9 joias que o mundo quase esqueceu. E acredite, quando chegar ao número 1, você vai entender por que ele é chamado de unicórnio da marca. Número 9. Jaguar C-Type, 1951 a 1953. O Jaguar C-Type nasceu como um daqueles projetos que parecem destinados a mudar o rumo da história. Imagine um carro que, já em sua primeira corrida em Le Mans, fez o mundo parar para observá-lo. O segredo não estava apenas no motor, mas na combinação de leveza, aerodinâmica e ousadia. É como alguém que chega numa sala e, sem dizer uma palavra, já impõe respeito só pelo jeito de estar ali. O C-Type foi exatamente isso para a Jaguar, uma declaração silenciosa de grandeza. Agora, pense em algo que parece comum, mas que, quando bem usado, transforma-se em arma poderosa. O C-Type utilizava o mesmo motor XK de 6 cilindros, já conhecido, mas Malcolm Sayer o vestiu com uma carroceria aerodinâmica tão eficiente que o carro parecia cortar o vento com elegância. Essa lição vale para a vida. Às vezes não é preciso reinventar a roda, mas usar com inteligência o que já existe. Quantas vezes você tem recursos em mãos que não valoriza? Em 1953, esse Jaguar trouxe algo revolucionário: os freios a disco da Dunlop. Pode parecer detalhe técnico, mas foi uma inovação que reescreveu as regras da velocidade. Assim como na vida, onde um pequeno ajuste de mentalidade pode abrir portas inimagináveis, aqueles freios mudaram tudo. O carro não só corria rápido, ele parava rápido. E esse equilíbrio é algo que poucos entendem. Potência sem controle é apenas um convite para o desastre. Foram construídas apenas 53 unidades, cada uma quase artesanal, como se fossem joias moldadas à mão. Esses carros não eram simples automóveis, eram ferramentas de competição para homens que buscavam provar algo mais do que velocidade. Queriam desafiar limites. É como quando alguém decide empreender. Não busca apenas dinheiro, mas a emoção de ver até onde pode ir. O C-Type foi o empreendedorismo sobre rodas, arriscado, ousado, mas inesquecível. E o mais fascinante é que, mesmo após décadas, os sobreviventes desse modelo ainda carregam a essência do que significa viver entre delicadeza e perigo. Dirigir um C-Type era como segurar uma fera pela coleira, leve na mão, mas sempre pronta para mostrar os dentes. Isso nos lembra que o verdadeiro valor está justamente nesse equilíbrio. E falando em feras indomáveis, o próximo Jaguar, que surgiu décadas depois, levou esse conceito para outro nível, com fibra de carbono e um rugido de V12 que parecia música celestial. Número 8. Jaguar XJR-15, 1990 a 1992. O Jaguar XJR-15 foi um daqueles saltos ousados que poucas marcas se arriscam a dar. Criado em parceria com a lendária Tom Walkinshaw Racing, ele não nasceu para ser apenas bonito, mas para ser brutalmente eficiente. Imagine pegar a tecnologia vencedora de Le Mans e de repente colocar placas, faróis e dizer: pronto, agora é de rua.
É quase como transformar um leão selvagem em animal de estimação. Só que o leão continua sendo leão. Seu coração era um motor V12 de 6,0 litros que cantava como um coral em catedral. Não era apenas potência, era emoção transformada em som. Muitos descrevem dirigir esse carro como estar dentro de um concerto, onde cada aceleração é uma nota que arrepia a alma. E isso nos mostra algo essencial. Poder não é apenas o que você tem, mas como você o expressa. Assim como na vida, não basta acumular conquistas, é preciso fazer delas uma sinfonia que inspire. E havia um detalhe que o tornava único. Foi o primeiro carro de rua vendido a clientes com um monocoque de fibra de carbono. Sim, Jaguar entregou ao público uma tecnologia que até então parecia reservada aos protótipos mais secretos da Fórmula 1. É como se alguém abrisse um cofre de segredos militares e dissesse: aqui está, aproveite. Esse avanço nos lembra que muitas vezes quem ousa antecipar tendências se torna referência para o futuro. O XJR-15 não era dócil. Tinha câmbio duro, pouca isolação de ruído e uma pegada mais próxima de um carro de corrida do que de um supercarro de luxo. Era feito para quem não buscava conforto, mas autenticidade. Pense nisso como escolher a trilha da montanha em vez do passeio asfaltado. Mais difícil, mas muito mais recompensador. Ele exigia do condutor coragem, respeito e humildade. Assim como na vida, quanto maior o poder em suas mãos, maior a disciplina necessária para controlá-lo. E se o carro já era exclusivo, sua aparição em 1991, na Jaguar Intercontinental Challenge, transformou-o em lenda. Era uma corrida monomarca com prêmios milionários, disputada como evento suporte da Fórmula 1. Ali, o XJR-15 mostrou que não era apenas um brinquedo caro, mas uma verdadeira prova de fogo. E assim como ele inaugurou a era dos superesportivos de carbono, outro Jaguar surgiria anos depois para se despedir, de forma igualmente selvagem, de uma linhagem inteira. Número 7. Jaguar XKRS GT, de 2013. O XKRS GT surgiu como um grito final, um rugido de despedida da linhagem XK. Limitado a apenas 45 unidades no mundo, ele não era apenas mais um esportivo, mas um tributo em movimento. Era como aquele último show de uma banda lendária, onde cada acorde é tocado com intensidade máxima, sabendo que nunca mais se repetirá. Esse Jaguar não queria ser lembrado como um carro qualquer, mas como uma despedida inesquecível. Debaixo do capô, o V8 Supercharged de 5,0 litros entregava 542 cavalos de pura fúria. Acelerar de 0 a 100 km por hora em 3,9 segundos era só uma das provas de que ele não tinha medo de enfrentar os grandes da sua época. Mais do que números, era sobre a sensação. A brutalidade da potência misturado ao controle fino de quem sabe domar a tempestade. É como quando você se lança num desafio de vida e percebe que cada detalhe exige equilíbrio entre ousadia e disciplina. Seu design não deixava dúvidas sobre suas intenções. Com aerodinâmica derivada de pista, pneus Michelin feitos sob medida e rodas exclusivas de 20 polegadas, ele parecia pronto para devorar qualquer circuito. Era um GT que vestia terno por dentro, mas armadura de guerra por fora. Esse contraste nos lembra de que também podemos ser sofisticados e ferozes ao mesmo tempo. Basta saber qual lado liberar em cada momento. Apesar de toda a selvageria, o XKRS GT ainda mantinha o espírito de um grande tourer. Espaço confortável, luxo nos detalhes e aquela sensação de que você poderia cruzar um continente sem perder o estilo. Esse equilíbrio entre brutalidade e elegância mostra que nem sempre precisamos escolher entre força e sutileza. Assim como na vida, a verdadeira maestria está em conciliar extremos.
Imagine ter firmeza nas decisões sem perder a gentileza. Esse era o segredo desse Jaguar. Curiosamente, ele foi pensado inicialmente apenas para o mercado norte-americano, mas alguns exemplares acabaram chegando ao Reino Unido e a outros países, aumentando sua aura de raridade. Cada unidade vendida parecia carregar uma aura de peça de colecionador, algo reservado a poucos. E assim como esse felino se despedia rugindo alto, outro Jaguar, vindo do passado, mostraria que até das cinzas de um incêndio poderia nascer uma das lendas mais raras do planeta. Número 6. Jaguar XK-SS 1957. O XK-SS nasceu de uma decisão engenhosa: reaproveitar os chassis do lendário D-Type, depois que a Jaguar decidiu se afastar das corridas oficiais. Era como pegar uma fera de jaula e soltá-la nas ruas, mas vestida com um traje elegante. Essa transformação não foi apenas técnica, mas também simbólica. Mostrava que a excelência das pistas podia sim ser traduzida para a vida cotidiana, e poucos carros carregam tão bem esse papel de camaleão quanto o XK-SS. A ideia era construir 25 unidades, mas o destino interveio de forma dramática. Em fevereiro de 1957, um incêndio na fábrica de Browns Lane destruiu 9 exemplares em construção, deixando apenas 16 originais. Isso transformou o XK-SS da noite para o dia em um dos carros mais raros da história. É curioso como a tragédia, muitas vezes, acaba moldando lendas. Pense nisso. Quantas histórias grandiosas nasceram de um revés inesperado? Tecnicamente, o XK-SS era fascinante. Mantinha um motor de 6 cilindros em linha capaz de entregar 250 cavalos de potência. Números impressionantes para a época. Com freios a disco e 3 carburadores Weber, oferecia uma performance que deixava para trás muitos esportivos italianos. Era como se um atleta olímpico, ao invés de se aposentar, decidisse disputar corridas de rua só para provar um ponto. O XK-SS não competia oficialmente, mas sempre vencia no imaginário popular. Esse Jaguar também se tornou parte da cultura pop quando Steve McQueen adquiriu um exemplar, chamando-o carinhosamente de The Green Rat. Para McQueen, não era apenas um carro, mas uma extensão de sua personalidade, rebelde, veloz e impossível de ignorar. Aqui temos uma lição prática. Às vezes um objeto ou conquista material se transforma em símbolo de identidade. Pergunte-se, o que hoje em sua vida representa sua essência mais verdadeira? Em 2016, Jaguar decidiu fabricar 9 réplicas oficiais, recriadas com perfeição para substituir as que o incêndio havia destruído. Mas claro, os 16 originais de 1957 continuam sendo intocáveis. São como manuscritos de um autor célebre. Cópias podem existir, mas nada se compara ao primeiro traço. E assim como o XK-SS renasceu das cinzas, outro Jaguar, décadas depois, surgiria como promessa de futuro, um hipercarro que quase reescreveu o destino da marca. Número 5. Jaguar CX-75, 2010 a 2012. O Jaguar CX-75 apareceu como uma visão futurista, quase um sonho sobre rodas. Apresentado em 2010, parecia dizer ao mundo: o futuro já chegou. A proposta inicial era ousada: turbinas a gás alimentando motores elétricos em cada roda. Era como se o engenheiro tivesse assistido a um filme de ficção científica e decidido transformar aquela ideia em realidade. E por alguns instantes, o mundo acreditou que esse seria o caminho da nova era automotiva. Porém, no processo de desenvolvimento, Jaguar e a Williams Advanced Engineering reformularam o conceito. Abandonaram as turbinas e adotaram um motor 1.6 turbo híbrido, aliado a 4 motores elétricos. A potência combinada chegava perto dos 900 cavalos, algo absolutamente selvagem. Imagine um carro que pudesse rodar em silêncio pelas ruas e, em segundos, se transformar em um foguete pronto para devorar qualquer pista. Essa dualidade mostrava o quanto inovação e tradição podem andar lado a lado. Apesar do brilho tecnológico, o projeto não sobreviveu às pressões econômicas. Em 2012, foi oficialmente cancelado,
deixando apenas 7 protótipos funcionais como testemunhas de um futuro que nunca se concretizou. E aqui há uma lição importante. Muitas ideias extraordinárias morrem não por falta de genialidade, mas por falta de tempo, recursos ou contexto. Quantas vezes você já teve um sonho interrompido antes de florescer totalmente? Curiosamente, o CX-75 ganhou uma segunda vida no cinema. Modificado com motores V8 para fins de filmagem, tornou-se estrela no filme Spectre, de James Bond. Ali, em meio a perseguições cinematográficas, ele gravou sua imagem no imaginário popular. Foi como se o carro dissesse: talvez eu não tenha chegado às ruas, mas vou viver para sempre na cultura. Esse é o poder das histórias. Mesmo aquilo que não vingou pode se tornar inesquecível. E se o CX-75 representava o futuro que não aconteceu, o próximo Jaguar foi uma volta ao passado. Um monstro nascido para a pista, mas que encontrou um jeito de rugir nas ruas. Número 4. Jaguar XJ220S TWR, 1993. O XJ220 já era um supercarro impressionante, mas a versão TWR elevou tudo a um nível quase insano. Criado pela Tom Walkinshaw Racing, ele foi desenhado para ser mais feroz, mais agressivo e mais rápido que o original. Imagine pegar um leopardo e treiná-lo para caçar ainda mais rápido, afiando cada instinto. Foi isso que a TWR fez com o XJ220. Transformou uma máquina veloz em uma verdadeira besta de competição. A primeira mudança foi na carroceria. O alumínio deu lugar à fibra de carbono, trazendo leveza e rigidez. A dieta rigorosa reduziu cerca de 200 quilos, tornando o carro mais ágil em curvas e mais estável em retas. Essa transformação nos ensina algo poderoso. Muitas vezes não é sobre adicionar mais peso, mas sim eliminar excessos. Na vida, isso pode significar cortar distrações, simplificar processos e focar apenas no essencial. O motor V6 biturbo, que já era potente, foi elevado para 680 cavalos, permitindo um 0 a 100 km em apenas 3,6 segundos. Não se tratava apenas de números, mas da sensação visceral de estar sendo lançado para frente como se o tempo fosse comprimido. Esse tipo de aceleração é comparável a momentos em que a vida nos impulsiona de forma inesperada. Tudo acontece tão rápido que só nos resta reagir e segurar firme. Produziram apenas 6 unidades, e isso já seria suficiente para torná-lo raro. Mas o que realmente o diferencia é a sua alma. Enquanto o XJ220 normal era um supercarro elegante, o TWR era uma fera que rugia mais alto, com aerofólios, entradas de ar e uma postura intimidadora. Era como se dissesse: eu não estou aqui para desfilar, eu estou aqui para vencer. E de fato, sua presença impunha respeito em qualquer lugar. Seu som era brutal, seu comportamento exigente. Não era um carro para qualquer um, mas apenas para aqueles que buscavam viver a experiência automotiva no limite. Ele mostra que, às vezes, a grandeza não está em agradar a todos, mas sim em marcar profundamente os poucos que têm coragem de enfrentar a intensidade. E se esse Jaguar parecia uma fera indomável, o próximo capítulo levaria a história para um terreno inesperado. A fusão entre o músculo britânico e a elegância italiana, em um design que parecia saído da era espacial. Número 3. Jaguar XK120 Supersonic, 1954. O Jaguar XK120 Supersonic foi um casamento improvável entre a potência britânica e o design italiano. Carroçado pela carrosséria Ghia, sob as linhas visionárias de Giovanni Savonuzzi, ele parecia mais um jato futurista do que um automóvel. Suas curvas aerodinâmicas, inspiradas na era supersônica da aviação, transmitiam a sensação de velocidade mesmo parado. Era como olhar para uma escultura de vento solidificado, uma peça de arte destinada a cortar o ar com elegância. A produção se limitou a apenas 3 exemplares,
cada um construído de forma artesanal. Essa exclusividade extrema fez com que, por décadas, esses carros desaparecessem em coleções privadas, tornando-se quase lendas urbanas. É como ouvir falar de um tesouro escondido, que poucos acreditam realmente existir. Isso nos lembra que, muitas vezes, as maiores preciosidades não estão à vista de todos, mas guardadas por quem entende seu verdadeiro valor. Sob o capô, o Supersonic mantinha o motor XK de 3.4 litros e 6 cilindros em linha, o mesmo coração que deu fama ao XK120 original. Mas, envolvido por aquele design italiano ousado, o carro ganhava uma nova identidade. Era como vestir um atleta em um traje de alta costura. A performance continuava sendo impressionante, mas agora acompanhada de um estilo arrebatador. Essa combinação mostra que força e beleza podem andar de mãos dadas quando existe visão criativa. Os detalhes eram únicos. Teto baixo, cromados que lembravam rastros de jato e uma linha de cintura que parecia esculpida para voar. Esses elementos não eram apenas estéticos, mas parte de uma linguagem de design que refletia o espírito de uma época fascinada pela aviação e pelo futuro. Aqui está uma lição prática. Se você deseja se destacar, não basta repetir fórmulas. É preciso se inspirar em outros universos e ousar misturar mundos aparentemente distantes. Hoje, quando um XK120 Supersonic aparece em concursos de elegância, ele não apenas atrai olhares, mas provoca suspiros. Sua presença é um lembrete de que o verdadeiro luxo não está apenas no poder bruto, mas também na capacidade de emocionar através da beleza. E se esse Jaguar era uma fusão cultural entre Itália e Inglaterra, o próximo capítulo da história mostraria outro casamento inesperado: a união da engenharia britânica com o minimalismo sofisticado da Pininfarina. Número 2. Jaguar SXK 120 Pininfarina, 1955. O Jaguar SXK 120 Pininfarina nasceu como um exercício de elegância e refinamento. Enquanto o SXK 120 original impressionava pelo músculo e esportividade, a versão desenhada pela casa italiana suavizou as linhas e transformou o carro em uma verdadeira obra arquitetônica. Era como se alguém pegasse um guerreiro e o vestisse com um terno sob medida, mantendo a força, mas destacando a sofisticação. Essa união mostrava que até mesmo um ícone podia ser reinterpretado com novos olhos. Apresentado no Salão de Genebra de 1955, o carro chamou atenção imediata. Sua grade mais limpa, os para-choques finos e a traseira redesenhada o diferenciavam de qualquer outro Jaguar da época. Parecia mais uma escultura moderna do que um automóvel. Aqui temos uma lição interessante. Às vezes, a inovação não está em criar algo completamente novo, mas em refinar o já existente. Na vida, isso pode ser aplicado ao modo como nos comunicamos, trabalhamos ou até na forma como nos relacionamos. Mas, apesar de sua beleza, o carro desapareceu por décadas. Foi como uma joia preciosa esquecida em uma gaveta. Só anos depois ele foi redescoberto nos Estados Unidos em condições precárias. Essa trajetória lembra de talentos que ficam escondidos por falta de reconhecimento, até que um dia alguém percebe o valor que estava ali todo o tempo. Pense, quantos dons você carrega em silêncio, esperando a hora de serem restaurados e expostos ao mundo. A restauração ficou a cargo da Jaguar Classic, que enfrentou um desafio monumental: recriar molduras, vidros e detalhes que simplesmente já não existiam. Foi como reconstruir um quadro famoso a partir de fragmentos. O trabalho minucioso devolveu ao carro não só sua forma original, mas também sua alma. Essa dedicação nos ensina que preservar o passado exige tanto tecnologia quanto respeito, e que algumas histórias só podem ser contadas quando cuidamos de cada detalhe. Hoje, o SXK 120 Pininfarina é visto como um símbolo do encontro entre engenharia britânica e o design italiano. Sua presença em eventos de elegância desperta fascínio, não apenas pela raridade, mas pelo que representa: a possibilidade de unir culturas, estilos e filosofias em algo único. E se esse Jaguar foi uma obra de arte resgatada do esquecimento, o próximo, o SX13, não precisou ser reinterpretado para ser lenda. Nasceu mito,
foi destruído e ainda assim sobreviveu como o verdadeiro unicórnio da marca. Número 1. Jaguar XJ13, 1966 a 1971. O Jaguar XJ13 não foi apenas um carro, ele foi um sonho transformado em metal. Criado para competir em Le Mans, trazia sob sua pele uma obra-prima mecânica. Um motor V12 de 5.0 litros desenvolvido especialmente para ele. Malcolm Sayer, o mesmo gênio que havia desenhado carros de corrida vitoriosos, moldou uma carroceria que parecia mais uma escultura fluida do que um veículo. Era o futuro, condensado em linhas suaves e puras. Apenas um único exemplar foi construído, o que já o tornaria lendário. Mas sua história foi marcada pelo destino. Quando finalmente poderia estrear, as regras mudaram e o carro nunca chegou a competir. Era como um atleta olímpico treinado durante anos que no último instante vê sua prova ser cancelada. O XJ13 tornou-se um gigante sem palco, uma fera que nunca teve chance de mostrar suas garras. Mesmo sem corridas oficiais, ele serviu como banco de testes e vitrine da ousadia da Jaguar. Até que em 1971, durante uma filmagem promocional em alta velocidade, o destino o golpeou. Um pneu estourou e o carro foi destruído em um acidente espetacular. O piloto Norman Dewis sobreviveu, milagrosamente, mas a máquina parecia perdida. Esse episódio nos lembra de que até os maiores símbolos podem cair em um piscar de olhos, e que a verdadeira força está em como renascem. A Jaguar decidiu reconstruí-lo, usando o chassi e o motor originais. Não era uma simples restauração, mas um ato de respeito. A essência foi preservada, e o XJ13 voltou à vida como um fantasma de si mesmo, mas ainda pleno de imponência. Esse renascimento mostra que aquilo que julgamos acabado pode sim encontrar nova forma. Quantas vezes em sua vida você já precisou reconstruir algo precioso depois de uma queda inesperada? Hoje, o XJ13 é considerado o unicórnio de Jaguar. Um carro que nunca foi vendido, nunca competiu oficialmente, mas se tornou uma das peças mais valiosas do patrimônio automotivo mundial. Quando é ligado e seu V12 desperta, o rugido ecoa como uma lembrança de tudo o que poderia ter sido. E talvez seja justamente essa ausência de vitórias oficiais que o torna tão fascinante. Ele é um mito inacabado, que vive para sempre na imaginação. Depois de conhecer esses 9 Jaguar raríssimos, fica claro que nem sempre o verdadeiro valor está no que todos podem comprar. Muitas vezes, a grandeza está escondida em histórias quase esquecidas, guardadas apenas para quem tem olhos atentos e coração apaixonado. E agora eu te pergunto, se você tivesse a chance de dirigir um desses carros únicos, arriscaria a experiência, mesmo sabendo que talvez nunca mais pudesse repeti-la? Ou guardaria a preciosidade como um tesouro intocável? Qual desses Jaguar você acha que merece o título de mais lendário? O unicórnio XJ13, que sobreviveu a um acidente brutal? Ou talvez o XKSS de Steve McQueen, renascido das cinzas? Deixa sua opinião nos comentários, eu quero saber qual deles roubou seu coração. E lembre-se, essa é apenas uma das muitas histórias escondidas no mundo automotivo. Então, se você quer continuar viajando comigo por esses segredos de luxo, raridade e velocidade, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca nenhum próximo episódio.